agora, tendo ousadia para entrar no santuário de Deus. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, fala assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, hoje, Páscoa, claro que, igual eu falei no vídeo anterior, nós sabemos que não foi hoje que Cristo ressuscitou, no dia de hoje, né, naquele dia, mas nós hoje comemoramos, lembramos de forma intencional e bem forte a ressurreição de Cristo, né? Então, na sexta-feira, ele foi morto e ao terceiro dia ressuscitou e ficou na terra durante um período, fazendo seus sinais e aparecendo para várias pessoas para testificar e testemunhar que ele havia sim ressuscitado. E hoje nós podemos ter acesso a Deus. Então, a morte e a ressurreição de Cristo permite que hoje nós possamos entrar no santuário de Deus. E esse santuário lá na antiga aliança, ele era feito pelas mãos humanas. Então, o sacrifício que Cristo fez na cruz, ele antes era feito por mãos humanas, com sangue de animal. E eu acho muito legal, assim, se vocês quiserem ler Hebreus capítulo 9 inteiro e Hebreus capítulo 10 inteiro, fala de uma forma muito legal para a gente compreender. Porque fala assim lá no capítulo 9 de Hebreus: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o sangue terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa dos pães da preposição e o chamado santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, que foi o que alimentou o povo no deserto durante 40 anos, o bordão de Arão, que floresceu para determinar que a tribo de Levi seriam designados sacerdotes, e as tábuas da aliança, dos 10 mandamentos, que foi dada a Moisés. Então, ali naquele santuário terreno, a presença de Deus era manifestada, e uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar que ele era separado, tinha o santo e o santo dos santos. E entre esses dois lugares tinha um véu, e não era um véu esvoaçante, tipo de noiva. Eram cortinas grossas que separavam aonde o sacerdote podia entrar e aonde o sumo sacerdote podia entrar. E o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Para quê? Para fazer uma oferta de remissão dos pecados do povo. Ele se purificava antes e depois ele entrava naquele lugar e fazia a oferta com derramamento de sangue. E aqui em Hebreus 9 vai falar sobre isso. E ali os pecados do povo eram perdoados. Só que todos os anos era necessário fazer esse mesmo ritual, porque foi feito por mãos humanas e com sangue de animal. Mas, uma vez que Jesus morreu e esse sangue foi o sangue de Cristo que foi derramado no madeiro pelos nossos pecados, e Cristo é o sumo sacerdote, sendo ele o sumo sacerdote, o véu se rasgou. Então, aquele véu que separava quem podia entrar naquele lugar santo dos santos, que era onde a presença de Deus se manifestava, ali na Arca da Aliança, aquilo ali já foi rasgado, o véu rasgou e todos agora têm acesso, não somente o sumo sacerdote, porque agora o sumo sacerdote foi Cristo. E nós, como sacerdotes, podemos ter acesso à presença de Deus. Por isso que fala aqui, olha, que diz aqui:
Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não se entra no santuário se não for por este caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, aquele véu representava o quê? Representou pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora a gente se aproxima com um coração sincero e com uma mente, com a nossa consciência sobre os maus caminhos. E agora com a consciência do pecado, né? Nós temos a consciência do pecado porque o Espírito de Deus habita em nós. E é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A justiça, aquela que foi feita na cruz por Cristo, do pecado, aquilo que desagrada a Deus, e do juízo, né? O juízo que Deus vai colocar no grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então essa é a palavra que eu queria trazer sobre a Páscoa no dia de hoje, que é Páscoa. Fiquem com Deus.